Como escolher a melhor ação? Nesta aula, com base em análise fundamentalista, você vai aprender 5 indicadores para você analisar a melhor ação para sua carteira, onde encontrar esses indicadores e exemplos práticos para você já estudar agora. Tudo que você precisa fazer é pegar papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas ou já assistiu outros vídeos e ainda não se inscreveu, aproveite para você se inscrever agora. É totalmente gratuito e o YouTube te avisa logo que eu publicar mais uma aula e você não perde nem uma sequência das aulas que eu compartilho aqui gratuitamente para você. Investir em ações, muitas das vezes, parece ser algo complicado. Eu não posso negar a você que o conjunto de variáveis, eles são muitos e, às vezes, deixa as pessoas perdidas. Mas, para você que está aqui, eu quero deixar isso mais claro, mais simples, para que você possa trilhar esta jornada de uma maneira mais segura e clara. Um dos principais indicadores é entender o que é o PL. Então, eu vou trazer para você o indicador, o que ele significa, vou trazer um exemplo, então serão 5 indicadores, fica aí comigo até o final deste vídeo. Então, o que significa PL, professor? É o preço da ação na bolsa dividido pelo lucro que ela teve naquele ano, nos últimos 12 meses. E aí, quando você observa o que ele representa, ele mostra, né, quantos anos o investidor teria seu capital de volta, aquele valor que você investiu, mas precisa ser considerado pelo menos 2 pontos. O primeiro deles é que se a empresa compartilhasse 100% do lucro com você, caso que não é o que acontece na prática, certo? Mas esse indicador precisa levar isso em consideração. Segundo, se o lucro fosse constante em todos os anos para frente, para o futuro. Então, a premissa é que a empresa ela continue com as mesmas condições, mas estamos falando de renda variável e isso nem sempre acontece. Então, por isso, nunca utilize um indicador somente, um indicador de maneira isolada. É hora de agrupar esses indicadores com outros para que você possa fazer esta sua análise. É desejado que o PL ele seja menor do que 15x, 15 vezes 15 anos, ou seja, o valor que você está investindo hoje é desejável que em até 15 anos aquele valor retorne para o seu bolso. Existem empresas que este retorno ele é muito mais rápido, outras muito mais longo, mais demorado este prazo. Por isso é importante você escolher uma carteira certa de investimentos. Não adianta você investir em apenas uma ação, legal? E aí vamos trazer um exemplo da BBAS3, do Banco do Brasil. Então eu tirei esses indicadores do site da Status Invest, onde você vai poder também tirar esses mesmos indicadores para você fazer a sua análise. Então, observe aí que o PL do Banco do Brasil é de 6,5. Professor, o que significa um PL de 6,5 do Banco do Brasil? Significa que se a empresa ela continuar a compartilhar, se ela compartilhar 100% do lucro que ela teve com os acionistas, isso você gastaria mais ou menos aí 6 anos para que você pudesse ter o dinheiro de volta que você investiu. Então, este é o prazo médio, essa é a análise, a leitura que você faz do PL. Outro exemplo do Bradesco. Então, o Bradesco aí já são 14 anos. É importante que você pegue empresas do mesmo setor para você fazer essa comparação, fica mais fácil, fica mais claro o entendimento para você. Então, eu peguei aí 2 empresas do mesmo setor, uma com PL de 14, outra com PL de 6. Estamos falando de renda variável e a gente sabe que para o futuro isso vai ter aí uma volatilidade, legal? Você pode entrar dentro também do site Fundamentei e você pode ter lá algo que é muito importante, o histórico do patrimônio líquido. Então, isso aí nós vamos utilizar, é importante para você interpretar. Então, eu trouxe como exemplo do Banco do Brasil, o patrimônio líquido crescendo desde lá de 1995 até agora, ano de 2020, tá?
cada vez mais crescendo. Tem empresas que não têm este patrimônio líquido sendo crescente, você tem outras variáveis aí para você olhar, lucro líquido, margem líquida, ROI, índice de Basileia e várias outras coisas, tá? Que é importante que você faça análise. Então, quando você olhar para patrimônio líquido, procure aquelas empresas que estão crescendo, patrimônio líquido, está crescendo o lucro líquido, está diminuindo dívidas, por exemplo, que eu já vou falar com você. Então, dentro do site da Fundamentei, você vai poder ter este acesso, legal? Então, vamos ver agora o famoso Dividend Yield, tá? Ou seja, aquele percentual dos proventos que são compartilhados com os acionistas. Então, a fórmula ela é muito simples, proventos no ano, ou seja, o dividendo que foi compartilhado, juros sobre capital próprio, e aí o preço da empresa na bolsa. Então, como que a gente encontra isso? Dividindo, né, os proventos dos últimos 12 meses. Imagine que uma determinada empresa tenha compartilhado, tenha dividido com seus acionistas R$ 8 e o preço daquela ação na bolsa fosse de R$ 100. Então, se você fizer aí 8 dividido por 100, significa que foi 8%. Esse dividend yield, esse percentual, significa exatamente quantos por cento que a empresa dividiu, compartilhou com você, com base no preço que ela estava tendo, ou seja, no preço da ação. Então, mostra o percentual que foi compartilhado, que foi pago, dividido aí com você na sua conta do banco ou, principalmente, claro, da corretora. Legal? Então, esse é um fundamento importantíssimo. Procure aí empresas que paguem pelo menos 5% de dividend yield. Isso não quer dizer que empresas que não paguem um dividend yield acima de 5, 4, 7, 8, que seja, não seja boa. Depende da característica desta empresa. Por exemplo, small caps e empresas de crescimento, elas tendem a pagar pouco dividendo ou quase nada, ou zero de dividendo, certo? Porque elas estão pegando o lucro, estão em fase de crescimento, estão em fase de expansão. Então, é importante que você tenha isso em mente. Nem sempre comprar uma empresa que tenha altos dividendos, aí você tem que ver o histórico desses dividendos também, pode ser que tenha sido em um ponto só do que aconteceu na história da empresa, seja boa, ou que você comprar uma empresa que não paga dividendos ou pague poucos dividendos seja ruim. Nunca analise uma empresa com base em um único dividendo. Então vamos ver aí, por exemplo, da BB Seguridade. Você vê que tem um dividend yield de 9,49%. Significa que, sobre o valor dos últimos 12 meses do preço desta empresa, foi pago 9,49%. Então, se você tivesse lá R$ 1.000, 10 mil, 50 mil, esse aí seria um dividendo percentual comparado dos últimos 12 meses. Ao passo que a Magazine Luiza distribuiu 0,21%. Né, com base nos dados e no dia que eu gravei esta aula para você. Então, é importante que você veja isso. Empresas de crescimento, empresas que já são perenes, empresas mais sólidas, elas já não vão crescer tanto. Então, não tem como um banco dobrar de tamanho nos próximos 12, 24, 36 meses. Por isso, ele distribui mais dividendos. Empresas de crescimento, por exemplo, como a Magazine Luiza, ela tem aí um espaço, um market share que ela ainda pode conquistar dentro de todo o varejo, o e-commerce, que ela vai pegar aquele dinheiro para expandir, como provavelmente você já deve ter visto aí nas ações da Magazine Luiza. E vamos para um outro importante fundamento, que é o preço sobre o valor patrimonial, o P sobre VP ou VPA, que significa valor patrimonial por ação. Então, primeira coisa que a gente precisa entender o que é o patrimônio líquido. Patrimônio líquido é a subtração entre ativos, tudo aquilo que a empresa tem de bens e direitos, subtraído dos passivos, todas as dívidas que a empresa tem, todos os compromissos que ela tem que fazer, e aí a gente tem o valor do patrimônio líquido, e quando divide isso aí pelo número de ações de acionistas, você vai ter aí o valor patrimonial por ação, valor do patrimônio líquido por ação. E aí você tem uma interpretação importante para este PVP ou PVPA. Então, em muitos lugares você vai ver os dois aí, tá bom? Se o PVP ele for igual a 1, significa que o preço daquela empresa ele é igual ao seu patrimônio líquido. É como se você estivesse comprando R$ 1 por R$ 1. Justo, correto? Agora, se o PVP for maior do que 1, significa que o preço está acima do valor patrimonial. Isso mostra que você está pagando, por exemplo, se um PVP fosse 2, você estaria pagando R$ 2 por uma moedinha de R$ 1.
Então você vai ter que entender por que que esta empresa está tão cara. Deve ter outras coisas, outros fatores que façam com que o mercado entenda que ela tem aquele valor. O patrimônio dela vale 1, mas o preço é 2. E se o PVP for menor do que 1, significa que o preço está abaixo do seu patrimônio líquido. Então imagine aí que você está comprando uma moedinha de R$ 1 por 50 centavos. Então tá um PVP bem mais baixo. Vamos ver isso com alguns exemplos. Nós temos aí a empresa da WEG. Observe aí que o PVP da WEG está de 16,26 no momento que eu gravei esta aula para você. O que que significa? Que o mercado está entendendo que o patrimônio líquido da WEG é 1, mas o mercado está pagando 16, está valorizando em 16 por outros fatores. Uma empresa crescente, uma empresa que está aí há muito tempo, tá? Uma empresa que cresce e valoriza cada vez mais. Então esse é o entendimento do mercado, que é formado por pessoas, você e eu, nós investidores, pessoas físicas e institucionais. Então observa aí que este é um fundamento. Então dentro da WEG você teria que ver, por exemplo, nesta mesma tela, você vê que o dividend yield dela é de 0,5, enquanto o PL de 86, ou seja, se essas condições se mantivessem para o futuro, seriam necessários 86 anos para você ter o seu capital de volta. Porém, a gente sabe que o futuro ele é incerto, volátil, e isso vai mudando constantemente, por isso é importante você estar atualizando. Enquanto você vê aí um PVP do Banco do Brasil de 0,93. O que que significa isso? Neste momento, o mercado, as pessoas estão precificando que aquele R$ 1 do Banco do Brasil está valendo 93 centavos, ou seja, ela está ali 7% descontado, tá? 7% mais baixo, desvalorizado, descapitalizado. Você vai ouvir várias dessas palavras, tá, na internet, no YouTube, nas redes sociais de uma maneira geral. Significa que se você estivesse comparando o patrimônio do Banco do Brasil com o preço que esta empresa está na bolsa, ela está 7% mais barato. Tipo assim, você está comprando um carro que na tabela FIPE ele está 100 mil e agora você está pagando R$ 93 mil nele. A pergunta que você tem que fazer é, por que que esse carro está mais barato? Tá? Então é hora de estudar outros fundamentos. Se fosse um carro, seria olhar o motor, pneu, parte elétrica, se não tem batida, se não tem aí nada relacionado a leilão, alguma coisa assim, multas, etc. No caso da empresa, você vai olhar outros fundamentos do Banco do Brasil, comparar também com outros bancos. Se você estivesse comprando um carro, você iria comparar aquele carro com outros e assim você chegar em um momento para você escolher a melhor ação para a sua carteira de investimento. E agora, vamos falar sobre a margem líquida. Você está anotando tudo isso? Tá? A aula está ficando, espero que tenha ficado legal. Se tiver ficado legal, deixa aí o seu like. Se você for até o final comigo, você coloca lá assim, ó, hashtag até o final, para eu saber que esta aula valeu a pena para você. Legal? Margem líquida, muito, muito legal e muito importante este outro indicador, este outro fundamento, este outro múltiplo. Você vai ouvir várias nomenclaturas que são iguais, sinônimas, tá? Em relação à análise de fundamentos de empresa. E aí você tem um lucro líquido sobre a receita líquida, tá? Então vamos ver o que significa isso. É o percentual do lucro comparado com a receita da empresa. Ou seja, quantos por cento do lucro comparado com a receita da empresa. Será que a empresa está vendendo muito, mas ela está tendo lucro? Então isso é importante. Imagina, você tem uma empresa que vende pra caramba, mas ela não está tendo lucro. E aí você vai ter que analisar um conjunto de variáveis. Será que ela não está tendo lucro? Será que este lucro ele é constante, ele está sendo volátil? Para você entender que pode estar tendo algum tipo de problema, pode ser que seja algo pontual ou não. Vamos trazer aqui dois exemplos. Da Taesa, tá? Você vê aí que a margem líquida de 57%, 57,25%, comparando uma outra empresa do mesmo setor, a CEMIG, margem líquida de 8%. Então quer dizer que do percentual de dinheiro, receita líquida que entra da Taesa, ela consegue transformar 57% em lucro. Ao passo que a CEMIG ela consegue transformar só em 8%. Então, se você está em dúvida entre uma e outra, nunca use apenas um indicador. É hora de entender. Por que está acontecendo isso com a Taesa? Verificar o lucro líquido, porque o lucro líquido ele reflete juntamente nesta margem líquida, histórico, tá? Busca lá dos últimos anos, possível de todos, dentro do site Fundamentei. A mesma coisa para a CEMIG, pode ser que isso seja algo pontual, tá? Você vai ler
dentro dos fatos relevantes daquela empresa, para você entender o que está acontecendo, para você nunca fazer uma escolha de um único indicador, um único múltiplo, legal? E, por último, dívida bruta sobre patrimônio líquido. Isso aqui é um outro indicador que traz a parte das dívidas daquela empresa. Eu acredito que você queira investir em uma empresa que dê lucro. Pode até ter dívidas em um determinado momento da sua história, mas que não seja uma empresa que viva no vermelho. E aí, a razão é dívida bruta sobre o patrimônio líquido. Então, a dívida total que a empresa tem, dividido pelo patrimônio líquido que ela tem. Vamos imaginar que se você fosse uma empresa, então você vai pegar todas as suas dívidas e dividir pelo patrimônio que você tem. E aí você vai ter alguns números, tá? E aí você vai pensar junto comigo aqui. Então, observe que se as empresas com dívida bruta sobre PL maior do que 1, é perigoso, tá? O que está acontecendo? As dívidas são maiores do que o patrimônio. Então, somando, suponha que você somou o valor que você tem da sua casa, do seu carro, da sua moto, os bens que você tem, tá? O seu patrimônio líquido, que são os ativos menos passivos, e aí você dividiu pela dívida bruta, todas as dívidas que você tem. E aí você está devendo mais do que 1. Significa que a sua dívida é maior do que o patrimônio líquido que você tem para pagar. Suponha que você vendesse todo o seu patrimônio, convertesse ele em dinheiro, não seria suficiente para pagar as dívidas. A mesma coisa que acontece com a empresa que tem um DB/PL, uma dívida bruta dividido pelo PL maior do que 1. O ideal é que essa dívida bruta/PL seja menor do que meio. Tá? Esse é o ideal, é o desejado para você que está iniciando. Opte, escolha empresas que têm aí uma dívida bruta dividida pelo patrimônio líquido menor do que meio. Isso vai facilitar, caso ela tenha um problema no futuro, se recuperar mais rápido. Exemplo aí, a Vivo tem uma dívida bruta PL de 0,18, enquanto a OIBR de 4,5. Então, você já está olhando para fundamentos, você já tem uma visão, quando você bate o olho e entende o que significa cada uma dessas razões, dessas frações, destes múltiplos, e aí, a partir de então, você pode começar a filtrar, olha, eu não quero essa empresa, eu quero esta empresa, eu vou começar a estudar mais esta empresa, eu vou ficar mais de olho, eu vou ficar mais próximo desta empresa, dos relatórios, vamos ver o que as pessoas estão falando e até que você chegue numa conclusão que essa empresa pode ir para a sua carteira de investimentos. Você fez uma gestão de risco, pegou ali todas aquelas empresas e colocou em alguns setores para você realmente entender e colocar em prática as ações, legal? E aí a pergunta que fica é, professor, e agora o que fazer? Primeiro passo, diversifique a sua carteira por setores, nunca por empresa. Eu sempre digo isso no curso Ações para Iniciantes, tá? Ela tem uma aula da teoria de otimização de portfólio, então escolhe entre 5 a 8 setores distintos, se possível com o máximo de correlação negativa, e depois você vai colocando ali as ações naqueles setores. Depois disso, sempre use vários indicadores para fazer a sua análise. Então, nós estamos falando de um negócio, nós estamos falando de uma empresa, nós estamos falando de uma gestão financeira que, em tese, ela é complexa, sim. Então, não menospreze esta dica. Não olhe só para 2, 3 indicadores. Entenda, quanto mais indicadores você entender, mais fácil vai ser a sua escolha, a sua gestão de risco ao longo da sua jornada como investidor. E, se possível, comece agora. Não adianta você ter assistido toda essa aula, toda essa teoria, a parte prática que você viu aqui também, sendo que você não entrou em ação. Então, compre uma ação, mesmo que seja de uma empresa, compre ela fracionada, né, que é uma ação 10, 15, 20, 30 reais, para você verificar como que funciona na prática, legal? Se você gostou dessa aula, coloque aí hashtag até o final, se você me acompanhou até aqui, deixe o seu like, o seu comentário aqui embaixo, legal? Um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!